Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, eu sou Erasmo Coelho. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado por fazer parte dessa família. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo, dá aquela curtida para que outras pessoas que ainda não conhecem o canal possam conhecer e para compartilhar esse conteúdo, esse assunto de hoje que é bastante importante com outras pessoas e que essas pessoas possam ter com quem compartilhar, né, com quem se identificar sobre essas questões que vão ser tratadas nesse vídeo. Hoje eu vou conversar com vocês, né, sobre o que vem acontecendo comigo, algumas questões e demandas que meu filho tem apresentado e que eu já sabia que isso ia acontecer, né, por ser uma adoção tardia, e não ser só por ser uma adoção tardia. Filhos às vezes podem falar isso, né, seja ele por via adotiva ou por via, né, natural, biológica. Por eu estar fazendo parte de grupos, né, por estar sempre em contato com pessoas também que já adotaram, eu tenho uma certa facilidade em passar por essas questões, apesar de ser um pouco dolorosa, um pouco incisiva às vezes, né, que às vezes você não espera que isso acontecer. Mas enfim, então é isso, gente. Vamos ao vídeo. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Sempre nós, quando vamos falar em algum vídeo sobre adoção, a gente sempre bate na tecla para não romantizar a adoção. Por que não romantizar a adoção? Não significa que você não vai amar seu filho, nem esperar o seu filho, desejar o filho. E sim se preparar para que quando o seu filho chegar e as demandas vierem, você não se surpreender com essas questões que possam vir a acontecer. Bem, o que eu posso dizer para vocês? Nesse 1 mês e uns 10 dias, 15 dias mais ou menos, né, que eu estou com meu filho, eu tenho algumas questões, coisas muito boas que aconteceram e algumas coisas não tão boas. Hoje nós vamos nos prender às coisas não tão boas. Por quê? Para mostrar para vocês que quando a gente fala que não romantize a adoção, é por conta disso. Bem, como pode surgir algumas demandas ou questões com seu filho? Quando você, por exemplo, o repreende sobre alguma questão, quando você diz um não, quando você está instruindo alguma coisa e ele se irrita e pode vir a dizer alguma coisa que vai te deixar triste ou se questionando como que isso pode, né, como que isso pode estar acontecendo, por quê? Eu quero começar contando para vocês a seguinte questão. Por exemplo, um belo dia eu estava com lições, né, da escola, por ele ainda não saber ler, né, ainda e tal, e aí ele se irritou com alguma questão, lá ele virou para mim e falou assim, que eu não era o pai dele e que ele nunca ia mais me chamar de pai e que quando ele crescesse ele ia embora. Eu ouvi aquilo e fiquei um pouco, né, sem saber o que fazer. Mas eu não reagi, né? Não reagi de forma agressiva. Então, como eu falei, eu já ouvi do meu filho, por exemplo, que quando ele crescer, ele vai embora, né? E que eu não sou o pai dele. E que ele nunca mais ia me chamar de pai. Bem, como que você, enquanto pai, ouve isso e como que você se sente, né? É uma questão. Então, assim, você tem que ter muita sabedoria e discernimento para que você também não haja com impulsividade e acaba causando uma situação muito pior. Então, o que você fala? Você vai dizer que você o ama, que você está ali, independente do que ele está dizendo, que você é sim o pai, que você faz parte da família, querendo ele ou não. Bem, o tempo passou. Um outro belo dia, a mesma coisa se repetiu. Eu disse que nunca mais eu queria ouvir aquilo. Como eu tenho ensinado ele a escrever e ler, ele assistiu um filme em que um personagem faz uma lista de algumas coisas. Aí ele vira pra mim e fala assim, pai, eu quero escrever algumas coisas aqui. Eu falei assim, tudo bem. Eu, na minha inocência, penso, vai escrever alguma coisa pra mim. Quando o tempo passa, eu pergunto o porquê, ele vira pra mim e pergunta assim,
como que se escreve o nome X, que é o nome do companheiro da genitora? Eu viro e penso assim, mas por que ele quer fazer isso? Aí pergunta pra mim assim, como se escreve São Paulo? Aí eu vou e falo assim, aí eu vou dito, né, falo as letras e falo assim, pensa aí na letra, como que se escreve? Ele vai e escreve. Quando vê, ele pergunta pra mim assim, eu quero escrever, pai, como se a cidade, me disse o nome da cidade em que morava, né, o bairro que morava. Aí eu falo assim, ai meu Deus do céu. Aí eu pergunto, mas por que você está escrevendo isso? Conta pra mim, conta pro pai o que está acontecendo. Aí ele vira pra mim e fala assim, é porque eu estou com saudade, disse que estava com saudade da genitora e com saudade do companheiro da genitora. Aí eu perguntei assim, mas lá você sabia que não passavam situações tão agradáveis, né? De uma criança passar. Que você se lembra? Aí ele disse que sim, mas que estava com saudade, mesmo assim. Respeitei. Vira pra mim e fala assim, pai, eu queria que você me ajudasse a escrever uma carta para mandar pelo correio para eles. Eu vou e falo assim, ai meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Aí eu disse assim, vamos terminar a lição, depois a gente vê isso. Aí ele virou, ficou chateado e sentou no sofá e escreveu assim, Te odo. Na mesma hora que eu vi aquilo, eu logo pensei, te odeio. Aí eu falei assim, mas eu não sei o que está escrito aqui, lê pra mim o que está escrito. Aí ele falou assim pra mim, lê você não sabe ler? Eu falei assim, sim, eu sei ler, mas eu quero que você diga com as suas próprias palavras o que está escrito aqui. Aí não quis dizer. Aí eu li, né, pra ele e falei assim, tá escrito te odo. É o que tá escrito aqui? Aí ele disse pra mim que me odiava. Aí eu virei pra ele e falei assim, mesmo você me odiando, eu continuo te amando. Eu continuo te amando e vou te amar para sempre. Nessa hora que eu ouvi isso, te odeio, eu fiquei realmente sem saber. Eu perguntei para ele assim, mas eu mereço isso? O que eu tenho feito de errado para merecer isso? E aí ele foi e ficou quieto. Aí eu disse assim, quando o tempo passar, você vai me pedir desculpa por isso que você me disse. E a gente conversa. Ficou um bom tempo brincando. E depois, né, o tempo passou, veio até a mim conversar sobre isso. Aí eu disse pra ele que nunca mais eu queria que ele me falasse isso. E que eu amava muito. E o que eu quero dizer com essas coisas que eu tô contando aqui? É que quando a gente fala sobre romantização de adoção, é exatamente isso. Como que eu estou preparado para ouvir isso? Como eu estou preparado para ouvir do meu filho que ele sente saudade de onde ele sofria, né? Como que eu estou preparado para ouvir que sente saudade de quem ameaçou de várias maneiras, que agrediu, né? De várias formas, verbalmente e fisicamente. Como que você vai agir, né? É como se fosse uma pessoa que se apaixona por um sequestrador, né? Então, esse vídeo é para mostrar para as pessoas que a adoção é real, as crianças são reais, que não existe fantasia sobre a adoção, tá? Que hoje eu estou aqui falando de uma forma bem, como eu posso dizer, bem incisiva, né? Hoje eu não estou, como posso dizer, não vou falar de coisas legais, mas de coisas importantes. Eu estou falando de coisas importantes também, né? Apesar de não ser tão boas, né? Mas o que eu estou compartilhando com vocês é para que outras pessoas entendam e que isso acontece. E como que eu, enquanto pai, quanto você, quanto pai ou mãe, está preparado para ouvir isso do filho, né? Então eu acho que assim, nós temos que nos preparar muito, né?
e depois não olhar para o filho de forma negativa, porque ele está ali testando você e até onde que você vai na questão de que, assim, eu estou dizendo isso tudo, mas mesmo assim ele ainda está dizendo que me ama, ele ainda está cuidando de mim, ele ainda está do meu lado, né? Então, assim, eu quero deixar isso aqui, né, registrado, esse momento, que é um ponto positivo, apesar de não ser tão agradável, né, de falar. Mas eu sabia que tudo isso ia acontecer. Quando a gente entra no mundo da adoção, a gente adota o filho, adota a história e adota toda uma bagagem que vai vir junto com ela. Então, eu espero que esse vídeo alcance outras pessoas, que outras pessoas que estejam passando por essas questões também se identifiquem, saber que elas não estão só, assim como eu já ouvi outros relatos de pessoas que viveram isso e me ajudaram. Esse meu relato pode ajudar outras pessoas, né? Então é isso. Eu quero dizer para vocês que estou aqui, né, para quem precisar. Pode mandar mensagem no Instagram, pode mandar mensagem aqui mesmo no YouTube. Pode me procurar, que a gente pode conversar sobre algumas questões, né, trocar algumas figurinhas, porque não é fácil, né? A paternidade é algo desafiadora, tem os seus momentos bons, mas também tem os seus momentos de desafios em que a gente precisa estar muito forte para não cair e manter, né, o nível de serenidade, de paciência. Tem horas que a paciência dá uma balançada, mas que você precisa de estar bem seguro. Então é isso, gente. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estejam precisando, né, de alguma palavra, né, de ter alguém, né, que esteja passando por a mesma situação, né? Compartilhem, curtam o vídeo. Enfim, grande beijo, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Grande beijo.